O último episódio de Cavaleiros de Sete Reinos acaba por trazer uma morte chocante. Sim, uma morte que acaba por abalar tanto o próprio Targaryen, cada Targaryen, como também o Westeros. E no meio disto existe um jovem que vai acabar por fazer uma decisão que ninguém esperava. Seja bem-vindo ao Netflix, neste vídeo acaba por falar sobre o último episódio de Cavaleiros dos Sete Reinos, que acaba por trazer uma morte chocante, que acaba por abalar também tanto o Westeros como a cada Targaryen. O impacto de política, o impacto político e também a decisão final de Egg, que vai acabar por mudar completamente o Westeros e o futuro dele. Fica comigo neste vídeo para tu descobrires todas as novidades, curiosidades e também analisar cada detalhe, consequências. E também vamos acabar por saber o futuro que vem por aí sobre o Westeros e cada Targaryen e também Game of Thrones. Tudo isto começa a partir quando Dany acaba por bater num Targaryen. E como volto aqui a frisar, quando bates num Targaryen és punido. Mas desta vez foi diferente, onde desta vez houve um julgamento de 7, onde foram 7 contra 7. Sim. E onde obviamente que tivemos uma morte bastante abalada, ou uma morte chocante para todo o mundo, que era o próprio Baelor Targaryen, que acabou por falecer no meio desta confusão toda. E deu para entender perfeitamente que o Dany acabou por ganhar o julgamento mesmo por uma morte trágica do seu lado, o que foi bastante triste para nós como espectador, que nós não estávamos à espera que o próprio Baelor Targaryen morresse assim depois de uma vitória bastante gloriosa, de uma vitória bastante incrível que ele acabava por receber, por terem derrotado o Aeron Targaryen e também por terem vencido o julgamento e o próprio Dany ter saído como vencedor e não ter mais nenhuma punidade ou não ter nenhuma queixa sobre ele. Ele só queria salvar, ele só queria, digamos, ter uma vida tranquila e não ter problemas para o seu lado. Isso acaba por obviamente trazer novidades, que o que vai ser daqui para a frente, né? E muita gente deve estar a pensar, será que ele é o culpado? Não, não foi ele que matou, não foi ele que fez nada, ele só quis proteger somente o próprio Baelor para que tudo desse certo. Mas ele não pôde fazer isso porque ele estava tão ocupado em derrotar o Aeron para mostrar verdadeiramente que ele é que era o culpado e foi ele que começou a fazer isto e acabou por acontecer. Baelor, o herdeiro e também o honrado e o verdadeiro príncipe de cada Targaryen. Agora que ele faleceu, muita gente está abalada e principalmente a cada Targaryen. Temos o Maegor Targaryen, que é o pai do próprio filho do Egg, sim, o Aegon Targaryen. E agora ele está completamente devastado, ele não sabe o que fazer, ele tem medo de avançar e medo de recuar. Deu para entender perfeitamente no episódio, já que o próprio Dany queria levar o próprio Egg para mais longe, só que, como ele diz, que ele tem somente um filho ele tem e não quer perder mais nenhum. Já perdeu um que acabou por falecer no julgamento dos 7 e agora tem outro que ainda é criança, mas vai ter uma longa história, um longo trabalho pela frente. E vimos que o Maegor Targaryen acaba por ficar triste, com um peso enorme em cima das suas costas por tudo o que aconteceu. E tenta falar, tenta dizer algo para que tudo dê certo, de uma maneira certa, para que as pessoas compreendem que a culpa não é somente a culpa não é totalmente do próprio Dany, porque não foi ele que fez nada. Nós entendemos perfeitamente que perder um filho é muito pior do que fazer outra coisa que nós estamos a imaginar. E nós entendemos que também este episódio nos mostrou verdadeiramente a perca de alguém que é importante. Principalmente a pessoa que poderia dar o reino ou poderia sempre ir mais para a frente. Em tragédia e também a própria parte política, temos decisões importantes e uma delas é o próprio Dany e Egg, que acabam por ser tanto escudeiro e também cavaleiro. Sim, Egg volta a ser escudeiro do próprio Dany e é onde ele já não quer ser príncipe, já não quer ser, digamos, alguém importante na casa de Targaryen. Por isso que o próprio pai o Maegor Targaryen acaba por perguntar onde é que está o seu filho legítimo, Aegon Targaryen, já que ele vai ser o próximo rei. Mas ele quer se aventurar, ele quer experienciar novas coisas que vêm por aí. O seu futuro lhe reserva e dá para perceber que ele quer conhecer sítios, quer conhecer o futuro ainda melhor de ficar sentado numa cadeira e estar a mandar ou dar ordens para outros
pessoas fazerem. Isso ele não quer. Ele quer se aventurar, quer se divertir e quer fazer outras coisas para além de estar sentado. E dá para perceber que o seu futuro ainda o reserva, por mais que vai haver muitos problemas e conflitos no meio do futuro do próprio Aegon Targaryen. O episódio final termina de uma maneira agridoce. Vou aqui vos falar porquê. Basicamente nós temos o próprio Dunk que acaba por vencer o julgamento e que o próprio Aegon acaba por tirar as queixas que ele não fez, que só queria proteger alguém desconhecido, mas que tinha valor. Mas temos aqui o Baelor Targaryen que acaba por abalar totalmente a casa Targaryen e nós entendemos perfeitamente que este episódio acaba por mostrar que a casa Targaryen ainda vive em parte política, em tragédia e em confusão e conflito. São palavras bastante fortes para esta casa que está ainda com o pensamento triste e também que não vai parar de pensar sobre o próprio príncipe, já que é algo, um impacto enorme perante a política dos próprios casas de Targaryen. Mas também temos aqui uma parte importante que tem a ver com o próprio Egg. O que é que vamos fazer daqui para a frente? Será que o Egg vai continuar, né? Será que ele vai continuar com o Dunk e não vai ser o príncipe legítimo? Ele vai continuar, só que depois ele provavelmente deve voltar para a casa de Targaryen e vai ser o rei da casa Targaryen, já que ele é o filho legítimo. Temos também este episódio que se intitula como The Morrow, ou o amanhecer, ou amanhã, e isso acaba por trazer consequências no dia seguinte. Sim, esse é que é o significado deste título e também deste episódio, que a consequência no dia seguinte vai sempre ser pior do que no dia anterior, o que vai trazer inúmeros conflitos, inúmeros problemas ao passar do tempo. O final de Cavaleiros de Sete Reinos acaba por trazer não somente uma morte trágica, mas também política e muitas batalhas. Deu para entender perfeitamente que este episódio acaba por trazer Baelor Targaryen com uma morte que acaba por abalar tanto Westeros como a casa Targaryen. Contudo, aqui posso falar muito bem que o próprio Egg vai ser, ou vai continuar a ser, o escudeiro de Dunk, sim. E ele também acaba por revelar algo que vocês não estão à espera. Não existem 7 reinos, mas sim 9 reinos, o que vai acrescentar mais algo ainda. Será que vamos ter uma segunda temporada de Cavaleiros dos 7 Reinos? Seria fixe e assim podia trazer mais novidades para vocês. Não tem nada aqui para acrescentar, então subscreve sempre o canal para vocês estarem por perto destas novidades e também alertas. Carrega sempre no sininho e também carrega sempre no like. Comenta o que tu achaste deste vídeo, o que é que achaste deste último episódio e o resto de todos os episódios. Então também temos aqui o podcast para vocês ouvirem e verem, e vamos já ter o próximo já amanhã. Então é um obrigado, veja o próximo vídeo e tchau.